Sejam bem-vindos ao canal Léo Esporte e dessa vez vou chegar aqui para agradecer a vocês por chegarmos aí à meta tão esperada de 100 inscritos no nosso canal. Como prometido, nós vamos fazer uma live ao vivo na noite de amanhã, quinta-feira, um pouco antes do início da última rodada do Campeonato Brasileiro, e os 100 primeiros inscritos no nosso canal vão estar participando desse sorteio. A gente vai fazer ao vivo via aplicativo. A live não é para agariar visualizações nem nada, mas é só para registrar mesmo que vai estar sendo feito ao vivo o nosso sorteio dessa camisa aí, que tem a participação também do nosso parceiro do nosso canal, que está aí nos ajudando, dando essa força com essa camisa de esportes aí do time do seu coração. O vencedor, ele vai escolher o time do que ele torce e vai ganhar a camisa. E o parceiro Ezequiel, que nós estamos colocando o contato aí no comentário fixado do nosso vídeo, ele é o fornecedor de material de camisa esportiva que vai estar nos dando essa força aí do nosso canal. Então, muito obrigado a todos vocês. O intuito é continuar agariando inscrições para que nós possamos fazer o canal crescer cada vez mais. E pode vir mais prêmios por aí. Então, vamos para o vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos destacar a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato que vai chegando aí em sua reta decisiva, teve mudança de time na liderança. E vamos falar de alguns desses jogos aí que envolveu aí zona de rebaixamento e também a disputa pela liderança do campeonato. E também vamos falar da despedida do técnico argentino Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro. Tá saindo por baixo, tá saindo por cima? Vamos falar disso também. E a situação do técnico português Jorge Jesus no Benfica? Como será que tá? Então roda a vinheta. Vamos iniciar esse primeiro bloco falando aí, dando um resumo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais conhecida como penúltima rodada do Brasileirão de 2020. A rodada que se iniciou no sábado com 2 jogos, Coritiba e Ceará no Alto da Glória e Fortaleza e Bahia no Castelão. O Ceará venceu já rebaixado o Coritiba por 2-0 e se garantiu aí matematicamente, tanto fora do rebaixamento quanto na Copa Sul-Americana de 2021. Dança pra caralho, né? Meu amor. E o Fortaleza recebeu o Bahia e tomou 4-0, um vareio aí do Bahia. Na minha porra, na Bahia, porra! E nós vamos falar desse jogo daqui a pouquinho. No domingo a rodada continuou com Corinthians 0, Vasco 0, jogo que decretou aí praticamente o rebaixamento do Vasco. São 4 rebaixamentos em 12 anos aí de 2000 para cá. O Vasco já caiu aí com essa vez 4 vezes. Vai ser muito difícil o clube da Colina, o gigante da Colina, tirar aí 12 gols de diferença de saldo contra o Fortaleza na última rodada. Então o Vasco praticamente é o 4º rebaixado de 2020. Engrossando na marcação, Thales conseguiu tocar pro Benítez, clareou, pé direito, bateu, bola desviada, gol! Acorda, filha da puta. Vai, levanta, porra. Bom dia, bom dia, bom dia. É um rebaixamento aqui, vai ter que amargar o nosso Pofechô Luxemburgo. E o Flamengo recebeu no Maracanã o Internacional, venceu por 2-1, falaremos também desse jogo daqui a pouquinho. O Atlético Mineiro visitou o Sport, venceu por 3-2, um jogo movimentado, cheio de chances, e um jogo que foi praticamente aí a despedida do técnico argentino Jorge Sampaoli do comando do Galo. Sei que você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Mais tarde, aí, por volta de 6 horas, o Grêmio recebeu o Atlético Paranaense, venceu por 1-0 e também praticamente se
garantiu em zona de pré-Libertadores. O Santos recebeu o Fluminense, empatou por 1-1, também aí se garantiu na zona de Libertadores. E o Goiás, mais um rebaixado, infelizmente o Goiás aí teve a sua caminhada contra o rebaixamento freada pelo RB Bragantino. O Goiás recebeu em seus domínios na Serrinha o RB Bragantino, empatou sem gols, resultado que decretou também o rebaixamento do Esmeraldino para a Série B. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela 10ª vez. Na segunda-feira, o já de férias no Campeonato Brasileiro, Palmeiras recebeu o Atlético Goianiense. Um jogo ali mais que serviu para treinamento para a final da Copa do Brasil, que ainda vai ser realizada aí entre o final de fevereiro agora e o início de março. O Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense no Allianz Parque por 1-1. E mais um resultado vexatório do São Paulo. O tricolor do Morumbi foi até o Engenhão enfrentar o Botafogo e acabou tomando 1-0 do Botafogo, se complicando na luta pela Libertadores. Que onda é essa, meu? Esse bicho carrega a luva do cara, mano. E vai aí para a última rodada do Campeonato Brasileiro, praticamente obrigado a ganhar do Flamengo para se garantir na vaga direta para a Libertadores. Então vamos falar aí no próximo bloco de alguns desses jogos importantes aí da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? Vamos começar falando aí de Fortaleza e Bahia, jogo que aconteceu no Castelão na noite de sábado, jogo marcado aí para 21h30 de sábado. Teve alguns problemas aí por causa do toque de recolher na região do Nordeste, aumento de casos da doença aí que vamos passando no Brasil, no mundo. E aí o Fortaleza, já praticamente de férias no campeonato, recebeu o Bahia, jogo marcado por expulsões e uma goleada acachapante do clube baiano, que com esses 4-0 no Castelão se garantiu na primeira divisão aí para a alegria do torcedor baiano. Vambora, Bahia! Desgraça! O meia Rodriguinho aí, inspirado, fez 3 gols na partida. Rodriguinho vai fazer 3. Oi, 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 oi. E o dado do Flash Score conta um pouco da história do jogo. O Flash Score que a gente vai deixar aí também no comentário fixado do nosso vídeo para você acessar o site, ter acesso aos dados do seu time durante os jogos do Campeonato Brasileiro e Libertadores, Copa Sul-Americana e para quem também acompanha o futebol internacional. O Fortaleza teve 61% de posse de bola no jogo contra 39% do Bahia, 11 tentativas de gol do Fortaleza contra 12 do Bahia e 7 finalizações no gol do Bahia contra 3 do Fortaleza. Não se engane pela posse de bola, apesar de ter pequena posse de bola, o time do Dado Cavalcante foi mais incisivo no contra-ataque. O time do Dado Cavalcante soube jogar aí, contra-atacando o Fortaleza, que é a arma do Fortaleza, deixada aí pelo técnico Rogério Ceni, e só que não foi muito efetivo sob o comando do técnico Anderson Moreira. Portanto, o técnico Dado Cavalcante armou bem o Bahia aí, que para alegria do torcedor conseguiu aí se livrar com esse resultado de vez da queda do rebaixamento. Aí já... Hoje é o dia de eu ser feliz na minha vida. A Bahia, a Bahia, pênalti de novo. Eu vou dar 4-0 nessa carniça. O Fortaleza tem aí um saldo de gols que protege o time e com certeza é muito raro o Vasco tirar esses 12 de saldo para na última rodada derrubar o Fortaleza ao invés do Vasco cair. Então fica a lição aí para o tricolor baiano se organizar mais para a temporada 2021. Já foi dito aí que vai ser mantido o técnico Dado Cavalcante para a próxima temporada. Estão encaminhando aí a renovação do técnico. É bom manter o trabalho, é bom dar tempo para trabalhar, usar o Campeonato Baiano para isso e não para derrubar essa comissão técnica. E o Bahia vai se arrumar aí para 2021 disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Outro jogo que vamos falar da rodada é o jogo do Corinthians com o Vasco. O Corinthians, que até então estava brigando por uma chance aí de conseguir beliscar um G8
para ir para a fase de pré-libertadores. Se complicou de vez, não tem mais chances, vai jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro de férias. E o Corinthians, que tá 0x0 e continua não jogando porra nenhuma. Caralho, o maluco é brabo. Mais um 0x0 que também complicou de vez a vida do Vasco, do técnico Vanderlei Luxemburgo. No G4 entrar não adianta chorar, tem que joelho aguentar aí dos grupos do Ativa já que é pra cair, caímos, acontece, tá certo? O Vasco vai para a última rodada com 99,6% de chance de rebaixamento. Esses 0,4% são aí uma contagem de saldo de gols que o Vasco precisa tirar de 12 contra o Fortaleza. O Vasco sonha aí, o torcedor do Vasco, em vencer o Goiás por 6-7-0 e para que o Fortaleza seja goleado pelo Fluminense por 4-5-0 e aí o Clube da Colina possa se salvar, coisa que é praticamente impossível. Então o Vasco vai amargar aí, como eu disse no início do vídeo, o quarto rebaixamento em 12 anos. De 2000 para cá, o Vasco já caiu 4 vezes. Outro jogo importante aconteceu no domingo, o jogo transmitido aí pela Rede Globo, e o Flamengo enfrentou o Internacional no Maracanã. O Inter, que foi bem armado para enfrentar o Flamengo, teve um pênalti bem marcado também pela arbitragem. E o Flamengo, o árbitro da partida foi o Rafael Claus, o árbitro da Federação Paulista. O Rafael Claus apitou a partida, teve algumas lambanças aí entre o VAR. Não que o Rafael Claus seja um mau árbitro, mas assim, a interferência do VAR impactou no resultado da partida. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas o Edenilson converteu o pênalti, fez 1-0 para o Internacional. E o Flamengo ainda no primeiro tempo, através de uma jogada entre o lateral esquerdo Felipe Luiz e o atacante Bruno Henrique, que passou como quis pelo lateral direito Rodinei, outro personagem dessa partida. Sabias que te amo? Tocou para Arrascaeta, que empatou o jogo, e o Flamengo foi jogar dentro do campo do Inter, que a partir do empate e durante todo o restante do jogo recuou. O empate favorecia ao Internacional também, e para a última rodada apenas precisando aí de um empate, uma vitória simples para poder levar o caneco do Campeonato Brasileiro de 2020. Só que é perigoso você chamar o Flamengo para dentro do seu campo. O Flamengo é um time de qualidade, foi para cima. O Flamengo é seleção, porra! E morreu. Ainda bem. Até um outro dia. No início do segundo tempo, o lateral direito Rodinei, que eu prometi para vocês, vou contar agora, teve aí sua multa, como ele é um jogador que pertence ao Flamengo, emprestado ao Internacional, tem uma multa de R$1 milhão para que o Inter pudesse colocá-lo em campo. Então, um torcedor ilustre do Inter, o dono de uma grande empresa aí no Mato Grosso, em Cuiabá, colocou esse dinheiro, doou esse dinheiro para o Inter, para que o Inter pudesse pagar e o lateral direito Rodinei, que vinha fazendo ótimas partidas como titular do Internacional, pudesse jogar. E o Rodinei acabou sendo expulso, participou diretamente ali do primeiro gol do Flamengo, como o Bruno Henrique passou por ele na marcação dentro da área e conseguiu dar o passe para o Arrascaeta empatar. E no início do segundo tempo, o Rodinei deu uma entrada dura, depois que o Felipe Luiz tinha tirado a bola, ele pisou no pé do Felipe Luiz e o VAR chamou o Rafael Claus, que ouviu lá os direcionamentos do VAR, voltou para dentro de campo, mudou de ideia, ele não tinha dado nem falta no lance, ele mudou de ideia, uma jogada que para muitos seria de cartão amarelo, e acabou expulsando direto o lateral do Inter. 1 milhão nesse fiasco, foi expulso 4 minutos do segundo. A merda é o cabelo. E isso ajudou mais ainda. O Rogério Ceni mexeu bem no time do Flamengo, tirou o lateral direito Isla, colocou Pedro,
O Flamengo foi para dentro do campo do Internacional e conseguiu, através de um ótimo passe do meia uruguaio Arrascaeta, colocar a bola ali na área, e o Gabigol, que havia participado um pouco antes do lance roubando a bola no meio campo, apareceu para finalizar na área e virar o jogo. O Flamengo venceu o Inter por 2-1, teve, segundo o Flash Score, 59% de posse de bola contra 41% do Inter, 10 tentativas de gol do Flamengo contra 12 do Inter, 4 finalizações do Flamengo contra 3 do Inter no gol, sendo que dessas 4 do Flamengo, 2 entraram. O rubro-negro assume aí pela primeira vez no campeonato a liderança, vai aí precisar ganhar do São Paulo na última rodada para não torcer por nenhum resultado no jogo do Inter. E o Inter saiu reclamando bastante de arbitragem, por causa dessa expulsão do Rodinei, que o Flamengo não precisava disso, porque tem um grande elenco e tal, mas assim, não só o Inter, mas outros tantos clubes brasileiros foram aí, durante todo o campeonato, entre aspas, lesados pelo árbitro de vídeo. O juiz de campo, o Rafael Claus, como eu digo, ele não tem 99%, 100% da culpa. A culpa dos erros de arbitragem no jogo em específico, Flamengo Internacional, tem que ser dividida entre a arbitragem de campo e a arbitragem de vídeo. E o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro, vai jogar com vantagem aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. E na última rodada do Campeonato Brasileiro precisa apenas de uma vitória para levantar o seu 8º título na história. Flamengo! Vamos fechar as informações aí mais específicas de jogos da rodada com o jogo que fechou a rodada do Campeonato Brasileiro na segunda-feira, jogo marcado para as 20 horas, transmissão do Sport TV Premier. E o Botafogo recebeu, já rebaixado, o Botafogo recebeu o São Paulo, que precisava aí apenas de uma simples vitória para se garantir na fase de grupo da Libertadores. E o São Paulo não conseguiu ganhar do Botafogo. Pior, conseguiu perder do Botafogo, jogando um futebol, com perdão da palavra, mais medíocre. Vitórias do Botafogo. Marley, pro Matheus. Eu vou aí, cambada de Lazaré. Vocês vão ver, eu pulo essa bosta, mas eu vou dar uma lição a vocês. O time de General Severiano, já rebaixado, recheado de garotos, colocou o São Paulo contra as cordas no jogo. A arbitragem até tentou ajudar, deu um pênalti ali vergonhoso, até para muitos torcedores do São Paulo que eu conheço. Chegaram para dizer para mim que não foi pênalti. Como é que uma partida com o VAR dá um pênalti daquele? Mas mesmo assim, o pênalti foi desperdiçado pelo atacante Luciano e o São Paulo perdeu para o Botafogo por 1-0. Se complicou aí, vai precisar ganhar do Flamengo na última rodada, o Flamengo que vem aí numa crescente, e o São Paulo se apoia apenas no seu retrospecto recente contra o Flamengo, que desde 2011 não vence o tricolor paulista no Morumbi. E aí vai ser mais um jogo daqueles, uma decisão, o São Paulo precisando dos pontos para ir para a fase de grupos da Libertadores e uns milhõezinhos a mais na conta, e o Flamengo precisando da vitória para não depender de nenhum resultado do Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve 49% de posse de bola contra 51% do Botafogo. E atenção para esse número aqui que eu vou dar. O Botafogo teve 23 chances de gol contra 8 do São Paulo. E 11 finalizações do Botafogo foram na direção do gol. Sinal de que o goleiro Thiago Volpi trabalhou bastante. E o São Paulo finalizou na direção do gol apenas uma vez, que foi o pênalti desperdiçado pelo atacante Luciano. Então, isso dá a entender aí que o técnico Crespo, recentemente contratado pelo São Paulo, veio aí de um título com Defensa e Justiça da Copa Sul-Americana em 2020. O Crespo vai ter bastante trabalho aí com esse time do São Paulo. Já aí uma barca de dispensa. O São Paulo já iniciou aí tratativas para contratar alguns jogadores. Um deles, o ótimo zagueiro do Botafogo, o Canu, de 23 anos. E o São Paulo
vai finalizando aí a temporada 2020 de uma maneira bem melancólica. E vamos falar agora da situação do técnico Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli já indicou sua saída do Atlético Mineiro. A direção do Galo também comunicou que o técnico fica apenas até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até quinta-feira. O Galo aí que já está praticamente garantido na fase de grupo da Libertadores, precisa aí de uma vitória simples em casa na última rodada. E o Sampaoli de saída aí, algumas divergências a respeito de salários, a respeito de contratações, sempre foi assim. Ele é um técnico meio que problemático mesmo, trabalha muito bem, mas é um técnico problemático. E sai aí pelas portas do fundo do Atlético Mineiro, mesmo que de uma maneira amigável, porque há um interesse e já é dado praticamente como certa a contratação do argentino pelo Olympique de Marselha, da França. Eu não entendi o que ele falou. Ele vai para o Olympique de Marselha iniciar um trabalho. É um técnico que tem aí, apesar de seu status de brigão, de turrão, tem mercado ainda na Europa, isso prova isso. E o Atlético Mineiro, a princípio, vai ficar sem técnico, mas fica de olho numa possível situação do Flamengo aí, se vai ficar ou não com o técnico Rogério Ceni para 2021. Já há sondagens também para o técnico Renato Gaúcho, que disse que só conversa sobre saída ou renovação com o Grêmio após o fim da Copa do Brasil. 2 jogos que serão realizados aí contra o Palmeiras para que seja decidida a Copa do Brasil de 2020. E vamos falar agora sobre o técnico Jorge Jesus. O JJ que está em situação bem delicada no Benfica. Existe uma multa muito alta aí para que o presidente Luiz Felipe Vieira, que é muito amigo do Jorge Jesus, possa colocá-lo para fora. Para o Benfica demitir o Jorge Jesus, terá que desembolsar uma multa de 40 milhões de euros, que será dividida entre o JJ e a sua comissão técnica composta por 7 profissionais. Por que estamos falando disso? Porque o Jorge Jesus ele é muito querido no Flamengo. E o trabalho do Rogério Ceni, apesar de ter evoluído, não agrada muito a diretoria, 100% da diretoria do Flamengo. Então já foi falado que, independente de título ou não do Campeonato Brasileiro de 2020, que vai ser revisto, vai ser pautado aí o trabalho do Rogério Ceni para ver se ele vai ficar ou não. Então há um interesse sim, tanto do Jorge Jesus, que já foi comunicado por pessoas próximas aí de voltar a trabalhar no Brasil. Ele não tem mercado só no Flamengo, é um técnico que o Atlético Mineiro mesmo já acabou sondando ele e tem uma folha salarial muito alta, o Jorge Jesus e a sua comissão técnica, mas assim, creio que se o Rogério Ceni não ficar no Flamengo, o técnico vai vir para o clube rubro-negro do Rio de Janeiro. E isso passa aí muito pelos resultados que irá acontecer a partir dessa próxima semana. Tem o jogo de volta da Liga Europa. O Benfica precisa vencer para passar de fase. Caso não vença, com certeza o técnico Jorge Jesus deve ser mandado embora ou chegar em comum acordo e sair do Clube da Luz. E o Flamengo segue aí sua trajetória. A diretoria do Flamengo desconversa, diz que o técnico é o Rogério Ceni, mantém o foco no campeonato. Essa notícia saiu aí ao vento essa semana, mas tem um ponto de verdade sim, só que o Flamengo prefere se concentrar aí no final do Campeonato Brasileiro para avaliar o trabalho do técnico Rogério Ceni. Então esse foi mais um vídeo do canal Léo Esporte. Agradeço a sua presença aqui através de sua audiência. Lembrando, teremos o sorteio através de uma live no nosso canal. Aí a live não é para agariar visualizações, mais uma vez vou fixar isso. É só para a gente mostrar que o evento, que o sorteio vai estar acontecendo ao vivo, que não há falcatrua, para a gente mostrar, ter essa integridade de trabalhar assim com os nossos telespectadores. Então após a live o vídeo vai ficar no canal gravado, para quem quiser assistir, ver que foi feito de uma maneira ao vivo o sorteio. E o ganhador, nossa produção entrará em contato
para perguntar ao time que você torce, para que você possa nos dizer e nós possamos, através do nosso parceiro Ezequiel, fornecedor de camisas de clubes aqui de Santo Antônio de Jesus, possa lhe presentear com essa camisa do clube do seu coração. Então, muito obrigado por tudo até aqui e até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau, tchau!